Olá você, eu sou o Vitor Lins, auditor fiscal aqui do Estado de São Paulo, e esse é o canal Que Conta é Essa, o que discute como que o Estado gasta, investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Joia Tumbiolo Tosi. Tudo bom, Joia? A Joia, ela é presidente do Observatório Social aqui da cidade de São Paulo. Não é isso, Joia? Exatamente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Muito honrada de estar aqui com vocês. Muito legal esse programa. Bora falar de como a gente gasta o dinheiro dos nossos impostos. É isso. Bom, fico feliz. Ela falou que está honrada de estar aqui com a gente, né? Poucas vezes a gente ouve isso na nossa vida, então que bom que a gente está ficando importante, né, Tatsu? É isso aí. Olha, então eu vou começar com uma brincadeira. Vou te apresentar aqui formalmente, né, a sua biografia que está aqui no site do Observatório, e depois vou passar para você. A Joia Tumbiolo Tosi, graduada em Administração de Empresas pela FGV, especialista em Educação Fiscal e Cidadania pela antiga ESAF, não é? ESAF, que é a Escola de Administração Fazendária, né, do Ministério da Fazenda Federal. Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Analista tributária da Receita Federal do Brasil, de 93 a 2006, tendo exercido nos últimos 8 anos a função de representante regional em São Paulo do Programa Nacional de Educação Fiscal. É diretora do Observatório Social do Brasil em São Paulo desde 2016. Coordena atualmente as ações de educação fiscal e de apoio aos conselhos municipais de políticas públicas. É palestrante a respeito dos temas: incentivos fiscais, imposto de renda da pessoa física, sistema tributário nacional, gestão de recursos públicos, políticas públicas, controle social e educação fiscal. Deixa eu tomar uma água aqui, recuperar meu fôlego. Joia, vou fazer uma brincadeira com você. Eu quero que você se apresente assim, ó. Joia pela Joia. Uma coisa bem Marília Gabriela. Quem é você? Quem és tu? Posso começar pelo meu nome, que não é Joia, mas é Gioia. De origem italiana, meus pais eram italianos. Te chamo de Joia ou Joia? Depende do lugar. Na família, todo mundo me chama de Gioia. Mas só que fora daqui, se as pessoas escrevem certo, falam errado, se falam certo, escrevem. Então, ok, está valendo. E recebo muito aquele trocadilho, tudo jóia aí, que já é. Enfim, eu tenho essa formação de administração de empresas e depois eu me dei conta da minha vocação para o serviço público. No começo da minha carreira, eu abominava o servidor público. Eu achava que o servidor público era um vagabundo que não trabalhava e que ficava às custas dos meus impostos. E, num determinado momento, despertei para essa questão, resolvi prestar um concurso para a Receita Federal, passei, e comecei a entender da minha vocação de servidor público. E, ao longo desses anos todos, na Receita, fiquei até 2016, quando eu aposentei, e decidi me aposentar para me dedicar ao observatório, a essa questão. Eu percebi tanto o valor do servidor público, como a necessidade, na Receita Federal é que eu percebi isso, a necessidade da gente esclarecer o cidadão do papel de quem arrecada o dinheiro público no financiamento dos serviços públicos e dos investimentos. Então, é aquele servidor que está ali trabalhando, labutando, arrecadando dinheiro, e que é o mais odiado pela sociedade, especialmente na Receita Federal, que é uma coisa bem direcionada, que é uma coisa, o imposto, você vê a declaração, é diferente do ICM. E eu me dei conta, no programa de educação fiscal mesmo, né, que a gente precisava fazer alguma coisa para tentar atenuar o conflito Estado-sociedade. Fiz isso bastante tempo na educação fiscal, e aí eu resolvi, está na hora de aposentar, nem precisaria, né? O pessoal da Receita nem queria. Mas eu queria me dedicar, aí sim, a como o dinheiro é aplicado. E a falar isso para o cidadão. Não é assim, não é uma carga tributária que é elevada. Talvez a má gestão, sim. Haja má gestão, sim. Corrupção, acredito que menos tenha peso concreto e mais peso de engessar a gente no direcionamento do recurso. Enfim, eu me considero uma pessoa muito idealista e muito inconformada. E
com necessidade de fazer alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa para isso. É isso. Sou palmeirense. Joia por joia eu tinha que falar, né? Sou palmeirense. Então, beleza, vou passar a te chamar de Joia agora. Joia, eu achei muito interessante uma coisa que você falou. Você disse que queria contribuir para melhorar as tensões envolvidas no conflito. Aí você disse, eu nunca ouvi a expressão posta desse jeito, conflito ou tensão, Estado-sociedade. Como que você definiria esse conflito? O que é isso que você estava querendo dizer? Ele é um conflito inerente à vida em sociedade. Quando você considera assim, o primeiro conceito de Estado, a gente, sociedade, se organizou, e para viver e para conviver uns com os outros, a gente precisava de ordem. E nós demos, de certa forma, uma procuração para o Estado para manter essa ordem. Então, assim, o Estado é que tem a força, o Estado é que promove as leis, que nós, sociedade, demos essa procuração. O conflito vai se agravando, obviamente, tanto porque, em determinado momento, eu não concordo com determinada regra, mas eu me submeto, porque por que eu não passo no farol vermelho? Porque pode acontecer um acidente, certas práticas, né? Mas o conflito foi se agravando à medida que entrou a questão dos impostos. Eu quero que você, Estado, faça tudo por mim, mas por que eu tenho que pagar? E esse conflito vai cada vez sendo pior. Então, a gente trabalha em atenuar esse conflito por meio da informação, por meio do conhecimento. Você acha mesmo que a carga tributária é elevada? Você acha mesmo que o SUS não serve para nada? Você acha mesmo que a escola pública tem que ser abolida e a gente tem que dar um voucher? É isso que você quer com o dinheiro dos seus impostos? Vamos discutir isso, porque é disso que se trata. A gente vai eleger o representante em que a gente acredita na plataforma, no ideal. Enfim, o conflito Estado-cidadão é porque eu falo uma coisa e faço outra. Eu, indivíduo. Tá, então, beleza. A gente está falando bem da cidadania, né? Exato. Tá. Então, como que você... Assim, quais são os principais entraves desse conflito e o que você viu de solução para ele? Agora eu vou falar um pouco de onde eu estou trabalhando atualmente, do observatório. O observatório ele tem um foco bastante grande na aplicação do recurso público, no controle dessa aplicação. O que o cidadão pode fazer a respeito? Mínimo, do mínimo, é conhecer um pouco, para poder se colocar, para poder se situar. Mas não só isso. A gente pode acompanhar a questão da aplicação do recurso. Então, eu entendo que o cidadão, quando ele está em sociedade, ele tem que se posicionar para reivindicar coisas. Então, eu não tenho... Cheguei numa certa idade que eu não tenho muita paciência com gente que fala sem saber do que está falando. Então, o cidadão, para mim, o cidadão completo, não é aquele que vai para a rua falar bobagem e também não é aquele que só reclama no boteco. Não. Se a gente está aqui no boteco reclamando, tomando cerveja, a gente não está mobilizando absolutamente nada de energia positiva. Não estamos sendo cidadãos. Estamos sendo papagaio de pirata. Então, o cidadão, eu acho... E sinceramente, não acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa no concreto. Eu vejo muito assim, eu tenho 3 filhas, já todas adultas, claro. Durante um bom tempo da minha vida, eu dividi esse tempo meu na criação das minhas filhas, na carreira profissional, e sobrou pouco tempo, sinceramente, para um trabalho voluntário. Então, eu acredito, não é todo mundo que tem esse olhar, mas se você, em algum momento da sua vida, como aconteceu comigo, em algum momento da sua vida, você disse para você mesmo, quando eu tiver tempo, eu quero fazer alguma coisa, aí é a hora do cidadão se manifestar.
Então, não é todo mundo que tem esse condão, mas é quase todo mundo que tem o condão de reclamar no boteco. Olha, eu quero te dar parabéns, porque eu lembro que uma vez eu estava numa reunião da Associação de Moradores da Moca. E Muito atuante essa. muito, Eu já ouvi falar. muito, muito mesmo. E aí um senhor falou assim, que um dos maiores mitos é essa aspa aí que você falou, quando eu tiver tempo eu vou não sei o quê. E aí ele fala que no primeiro dia que ele se aposentou, aí ele percebeu que tudo aquilo que ele queria fazer, ele já não fez porque não está com vontade mesmo, porque sempre deu tempo de viajar para o que queria, ou um projeto que ele sempre deu tempo. O trabalho nunca foi. Você sempre tem férias ou à noite, alguma coisa, sempre tira um tempo. Então, geralmente, é só uma desculpa, né? Quando eu tiver tempo, eu vou. Então, que bom que você se aposentou e foi, né? Não, eu até comecei um pouco antes. Não quando minhas filhas eram crianças, mas mesmo, assim, eu particularmente, mesmo quando elas eram, porque eu fui presidente de uma ONG de inclusão social pelo esporte. Mas não era uma dedicação assim, eu não precisava despender tantas horas para atuar. Quando eu tiver tempo, concordo com você. Porque, por exemplo, se você quiser ser um voluntário no observatório, 2 horas por semana de tempo são super suficientes. Às vezes aquela coisa, isso. né? Quer que alguma coisa seja resolvida, dê para quem está ocupado. Porque Exato. quem tem tempo livre, não é à toa que tem tempo livre. A pessoa não quer coisas mesmo para fazer. Não quer coisas. Ok, são opções. Mas, assim, a pessoa que não quer fazer nada no concreto também não devia falar nada no boteco. Eu sou um pouco radical nesse ponto. Autoridade moral, né? Eu acho que o seu ponto é esse, né? Concreta, né? Assim, tá, eu estou aqui reclamando, mas um pouquinho eu estou fazendo. E não estou falando que você tem que fazer no observatório. Qualquer ação. Uma ação no próprio boteco, você dizer como funciona o orçamento. Não, peraí, o orçamento é uma lei que tem que ser falar assim, no boteco como é que é o assim. orçamento, parece a gente do que conta essa, né? Quando sai para beber, né? E fica falando disso. Mas não é. Mas no orçamento, não na perspectiva que a gente está acostumado. Na perspectiva da conta do boteco, na perspectiva para a pessoa entender que o orçamento é igual em casa, orçamento público. E aí, se você utiliza o seu tempo, de um conhecimento que você tem, e traduz isso em linguagem cidadã, você já está fazendo alguma coisa. Você já está fazendo no dia a dia, no boteco. E observatório, você participou da fundação? Quando que ele foi fundado? Conta um pouquinho para a gente de como nasce o observatório e o que é ele. Para a gente voltar para o boteco. Tá. O observatório em São Paulo, porque o observatório é uma entidade apartidária, mantida pela sociedade civil, existe desde 2007, se não me engano, uma iniciativa que teve origem lá em Maringá, no Paraná, e que foi se transformando. Então, o observatório, hoje nós temos quase 150 observatórios, todos, obviamente, menores que São Paulo, claro, né? E aqui em São Paulo, o observatório Portugal surgiu... é menor que São Paulo, né? É? Portugal tem menos pessoas que a cidade de São Paulo. Exato. Aqui em São Paulo, o observatório surgiu por aquelas coincidências que não são coincidências. Quando eu estava no programa de educação fiscal, eu convidei o pessoal de Maringá para fazer uma apresentação num evento nosso. E convidei bastante gente de fora da Receita Federal. A gente encheu um auditório de 300 pessoas para falar de educação fiscal. Muita gente do observatório é da Receita? Do nosso, de São Paulo, sim. Tá. A fundação em Maringá foi da Receita também. E é o contato que eu tinha. Né? Naquela ocasião, isso foi no meio de 2014, eu convidei um pessoal do CRC, com quem a gente já tinha parceria da educação fiscal. E quando acabou o evento do pessoal de Maringá, eles me procuraram e falaram: achei genial o observatório, a ideia do observatório. Vamos fazer isso em São Paulo? E aí a gente começou a se reunir no CRC, 1 ano e meio de reuniões, tudo na informalidade. Para quem está vendo a gente, o que é CRC? Conselho Regional de Contabilidade, desculpa.
defeito de fabricação de falar em siglas vem da Receita Federal mesmo. A gente se reuniu 1 ano e meio lá até fazer a fundação oficial. E nessas reuniões, cada um trazia pessoas da sociedade, de empresas, de entidades, entre aspas, vendendo a ideia Observatório Social. Então, eu faço parte, eu sou fundadora, assim como alguns colegas da própria Receita Federal e várias outras pessoas. Em março de 2016 é que a gente fundou oficialmente, fizemos a assembleia, aí temos o CNPJ, e 2016 foi dedicado à estruturação mínima física, conseguimos uma sede na FECAP, que até hoje a nossa sede é dentro da FECAP. Em 2017 começamos a elaborar os primeiros projetos, onde a gente vai atuar, o que a gente vai fazer, e de lá para cá a gente tem tentado minimamente, com várias dificuldades, porque tem dificuldade, qualquer associação da sociedade civil tem, a gente não é diferente, a gente tem desenvolvido projetos nessas áreas com foco na boa utilização do recurso público. E aí eu estava vendo aqui o site, e no site tem uma abazinha chamada Programas, que tem 5 programas. Aí eu vou sugerir da gente ver um por um, você explica um pouquinho e conta a experiência de cada um dos programas. Só para dizer os 5 primeiro, né, para listar o índice, tem monitoramento do legislativo, monitoramento de licitações, cuidando do meu bairro, avaliação de políticas públicas e, por último, educação fiscal e cidadania. Primeiro aqui é monitoramento legislativo. O que é esse programa? Explica um pouco e quais foram os resultados, né, das pesquisas, enfim. Bom, antes disso, a gente trabalha exclusivamente com dados públicos. A gente não se utiliza de informações privilegiadas, a gente não faz denuncismo. Então, detectou alguma coisinha estranha, que pode ser má aplicação, desvio de finalidade, até chegar em fraude, O primeiro passo do observatório é conversar com o gestor público daquela área. Não aconteceu nada, não corrigiu o problema, aí encaminhar para um órgão de controle. Então, nós não temos poder de polícia, quero deixar isso bem claro. Então, a gente acaba recebendo denúncias, mas não é para nós. Fizemos até que está no nosso site, a partir do site do Ministério Público, um manualzinho de como encaminhar uma denúncia, porque não é para nós. A gente encaminha ou para o Ministério Público, ou para o Tribunal de Contas, ou para a Controladoria do município. Então, feito essa parte de como a gente atua, monitoramento do Legislativo. Lá em 2017, nós começamos a pensar, como é que a gente vai estruturar isso? A primeira ideia que veio, vamos fazer uma ficha, e era uma ficha mesmo, de cada vereador, e vamos ver quanto ele gasta, quantos projetos ele propõe. Eram ideias, a gente foi discutindo isso com os primeiros voluntários. Aí, em 2018, eu acho, um dos voluntários trouxe para mim uma metodologia que ele descobriu na internet, que foi desenvolvida pelo INSPER. E a gente achou muito interessante aquela metodologia. Eu tenho artigos, eu conversei com quem desenvolveu, 2 professores do INSPER, que avalia a Câmara como um todo. Podemos falar o nome dos professores? Sim, Humberto Dantas e Luciana Yang. O INSPER desenvolveu a metodologia com esses 2 professores e com a FGV, e quem financiou foi a Fiesp. Isso foi lá em 2008. A Câmara aplicou 3 anos essa metodologia e descontinuou. Depois eu soube porque o vereador que tinha solicitado, que era o presidente da Câmara na época, começou a ser acusado de perseguir vereadores. Quando a gente teve essa reunião em 2018 com esse vereador, ele falou, graças a Deus, alguém da sociedade civil que não é de dentro da Câmara vai utilizar a metodologia, porque vereador nenhum vai poder dizer que é um vereador ou um partido contra o outro. O que a metodologia faz? Falando rapidamente. Ela é uma metodologia simples, que usa indicadores numéricos, que tem a possibilidade de comparar parlamentos.
Então, o indicador numérico ele tira um pouco da qualidade da informação e fica muito focado na quantidade. Mas é super, super útil nesse primeiro momento. Eles têm Aquelas coisas, né? O deputado, por exemplo, se fosse a Assembleia Legislativa, que é clássico, o deputado que propõe um monte de coisa, aí você vai ver assim, ó, muda o nome da rodovia tal para não sei o quê. Muda, né? Não sei. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, assim, então, o que a metodologia faz? Ela coloca, são 4 funções, então são 4 indicadores grandes. Função promovedora. Até que ponto, e a nota vai de 0 a 10 com esses subíndices, até que ponto a Câmara nossa ela é promovedora? O que entra nisso? São 4 subíndices. Um deles quantos projetos de lei a Câmara promove que tenham alguma complexidade na elaboração ou que tenham um grande poder de modificação, então um grande impacto na sociedade. É uma classificação um pouco arbitrária, claro, mas tinha que partir de algum lugar. Então, por exemplo, nome de rua, que você mencionou, é super importante. Parece que não. Ele é importante quando a gente pensa naquele cidadão que mora lá no fim do mundo e que ele não pode receber um bem, ele não pode receber uma carta do correio porque ele não tem endereço. É importante ter o nome de... Sim, é importante. Agora, não é complexo. É copiar e colar. Então, esse peso é que a gente atribui para dizer se o projeto é complexo ou não. E a metodologia é super simples. Ela tira, como não complexo, nome de rua, homenagens diversas, e aí isso aí é terrível, e aquele negócio de dia, tem até uma lei aqui no município de São Paulo, dia disso, institui o dia do coach, né? Dia de tudo, tudo que você possa imaginar tem dia. Os dias nossos do ano, óbvio que são insuficientes. Tem um clássico do YouTube, vou até pedir depois para a edição colocar, que é, não você após, né? Que é um que era assim, o cara estava lá presidindo a sessão de alguma assembleia estadual, eu acho, e aí ele fala assim, institui o dia do coach. Aí ele ironiza, assim, aí pega em off, assim, o que é isso? Aí quando vai ver, ele que propôs a lei, o gabinete dele. Só que ele não estava acompanhando, assinou qualquer coisa. Projeto de Lei 3.697/2016, em turno único. Institui o Dia Estadual do Coach. Do coach. Autor, deputado Felipe Etier. É por aí mesmo, por aí. São dias... O dia da menstruação, o dia... Assim, tem de tudo, tem de tudo. Então, eles excluem isso e consideram todo o resto como complexo ou de alto impacto. Para não ter muita discussão, para não ter muito debate. De qualquer modo, a gente respeita do jeito que a metodologia propõe. De 0 a 10, esses indicadores. Se a Câmara nossa ela é muito cooperadora, o que é cooperadora? É quase a moeda, o outro lado da moeda em relação à promovedora. O quanto ela coopera com o executivo. Você pode dizer, a nossa Câmara tem nota 10 em tudo. Não, claro que não, mas se tiver um desequilíbrio, aí está o problema. E na nossa Câmara tem. Na nossa Câmara tem. O que é uma Câmara cooperadora? Que aprova projeto do Executivo com velocidade de tramitação acima da média. Tem uma velocidade que um projeto... Só que assim, o termo cooperação parece positivo, isso. Mas ouvindo isso aí não me parece positivo. Isso, mas esse é o conceito. Até que ponto é a cooperação? Porque cooperação é necessária. A gente está vendo e viu e vê no Brasil o tempo inteiro o que é uma pauta bomba. É o Congresso pressionando o Executivo. Vou jogar esses gastos mesmo e você vai ter que tirar de algum lugar. Isso não é função cooperadora no bom sentido. Agora... É porque fica quase que subserviente, né? Não é cooperação mais. Né? Ou pior, né? Okay. Ou pior. Então, o que entra? Tramitação, entra velocidade de tramitação, entra
Projeto que não recebeu nenhuma emenda do Legislativo e foi aprovado. Enfim, esse lado de cooperação ele está ligado ao lado de promovedora. Até que ponto a nossa Câmara é fiscalizadora, exerce a função fiscalizadora? Tem critérios. Quantas CPIs são criadas, quantos pedidos de informação a Câmara encaminha para o Executivo e quantos são atendidos, quantos convites ou convocações de membros. Então, tem uns critérios bem definidos e tudo, ou quase tudo, tem alguma coisinha que a gente não acha, está no portal da transparência. E o último critério é transparência. Pelos critérios da CGU, da Controladoria Geral da União, a gente, aqui em São Paulo, tem nota 10 dos critérios básicos de transparência. Então, a sessão é transmitida, tem visita de estudante, tem várias coisas, mas tem outros critérios na metodologia que... E pelo padrão, pelo parâmetro do observatório, é nota 10? Com certeza não. Com certeza não. E Mas passa de ano? Pela da metodologia também, é porque são 4 índices, o 10, nesses critérios gerais, ele puxa a nota para cima. Mas não, obviamente não. Resumindo, essa metodologia que a gente utiliza dá a cara da Câmara como um todo. Não estamos falando ainda do vereador X ou do vereador Y. Em 2021, eu fiz a comparação do mandato passado com o primeiro ano desse mandato. A legislatura inteira, como um todo? Isso. Fiz uma média de 17 a 20 e depois, agora que a gente só tinha 21, vamos continuar fazendo, né? Se não me engano, função promovedora perto de 4, de 0 a 10. Função cooperadora, mais de 9, de média, de 0 a 10. Função fiscalizadora, entre 3 e 4. Que faz sentido com relação à nota alta da cooperação. Exatamente. E função transparente, se não me engano, 6 ou 7. Puxada por esses critérios gerais. Tá, fizemos isso. Temos a carinha da nossa Câmara. É transparência com nota puxada pela visita de estudante, né? E pela tecnologia. Tá. Está transmitido? Está transmitido. Tem um site? Tem um site. Tem isso, tem aquilo. A tecnologia puxa esse critério. Mas não... Cadê, né? Não a linguagem cidadã, não a informação acessível. Bom, fizemos isso. Mas a gente também estava incomodado e queria mostrar para a sociedade que tem gente de carne e osso nessa Câmara. Quem são os nossos vereadores? O que eles fazem? E aí, em paralelo a essa avaliação da metodologia INSPER, a gente pesquisa que projetos o nosso vereador propõe, e aí propõe, não é aprova, porque isso, quem chamou a nossa atenção foi um vereador, se não me engano, ou um assessor, na primeira vez que a gente apresentou, que nem sempre um projeto bom é aprovado, depende de negociação política. É muito difícil, inclusive, um projeto bom ser aprovado. É muito difícil. E nem sempre. Então, o que mais propõe projetos é o melhor vereador. Então, a proposição, e a gente avalia e classifica esses projetos. Bom, tá. Ok, é o melhor vereador no sentido europeu, né? Do parlamentar ideal, que... Porque, assim, realmente, articular e saber aprovar coisas faz parte de um talento parlamentar. De uma negociação, exato, uma negociação... Mas que não está incluso nesse sentido, né? Sim, e o vereador também não é só propor projetos. E o fiscal do executivo? Né? E o nível de cooperação? Aí tá, esse era o primeiro tópico, que a gente foi construindo isso a partir de 2018. Depois a gente pensou, como que o vereador gasta a verba de gabinete? Um vereador aqui em São Paulo pode gastar até 75% do que gasta um deputado estadual. Isso é norma legal. E começamos a ver que eles gastavam tudo. Por quê? Não é porque tem 75% para gastar que você tem que gastar tudo. Por que a gente conclui que eles gastam quase que indiscriminadamente? Porque não tem um padrão. Um vereador, num determinado ano, gastou dos 300 e poucos mil que ele tinha à disposição no ano, 210 mil com correio. Você consegue imaginar, no século XX, XXI, quem é que gasta com correio? Eu recebi a carta do Campos Machado esse ano lá em casa.
custa uma carta? Não, eu não consigo, sério, eu não consigo imaginar. E tanto que a gente começou a bater nessa questão do correio, que se você olhar o nosso relatório, ele foi caindo. Ano a ano foi caindo. Você falou R$210 mil em correio? Um ano, um vereador. O vereador, sim. A função do vereador não implica em exportação e importação. Não implica nada que possa ser caro no correio. Mandar cartão de Natal, mandar cartão de aniversário? Não. Você não gasta 200 mil no ano. Aí, outro problema que a gente detectou. Contrato da Câmara de aluguel de veículo. Precisa alugar um veículo e deixar à disposição o mês inteiro para o vereador gastar? Ele fica na rua, ele é motorista? Por que o mês inteiro fica o veículo? Por que não aluga alguns veículos e o vereador utiliza, requisita e utiliza? Começamos a ver essas coisas e o nosso relatório foi tomando corpo e a gente pede e recomenda que tenha um padrão. Porque, assim, quando você olha, o que tem um padrão? Teoricamente, material de escritório, um gabinete é do mesmo tamanho. Cada vereador pode ter 18 assessores que estão fora dessa verba de manutenção de gabinete. No material devia ser padrão, telefone padrão. Tinha algumas coisas que deveriam ser padrão. A gente, então, levanta a informação e divulga. A única coisa, a gente faz um ofício de recomendação. Qual que é o gasto mais loucão que você viu assim? Esse do correio é interessante. Muito. Correio, locação de veículos. E tem uma coisa muito esquisita. Mas tem alguns esdrúxulos, assim? Hã? Tem alguns esdrúxulos? Tem. Apesar de ser interessante o do carro, não é esdrúxulo. Do correio já é. Tem mais algum assim? Tem assim, porque você tem um monte de rubricas que você pode gastar, que são padrão e que são divulgadas na Câmara. E tem uma tal de rubrica que chama contratação de pessoa jurídica, como se todas as outras não fossem. Foi contratação de pessoa jurídica, alocação de veículo, combustível, tudo. Contratação. Aí a gente entrou nesse contratação. O que será que eles gastam com isso? Está dizendo o maior já, contratando pessoa jurídica. Então, esse é o maior gasto. Então, deu, acho que 10 milhões, de 30 milhões, eu não me lembro o valor, contratação de pessoa jurídica. É o maior gasto da Câmara. Fomos olhar os vereadores que mais gastavam. Quase metade é com a imagem deles. É a assessoria de marketing, que, fora a assessoria do gabinete, ele contrata uma jurídica. Contrata uma jurídica de assessoria de marketing ou para fazer divulgação do mandato, criação de site, alimentação de site, que tem uma rubrica específica, mas está fora. Era para chamar de pré-campanha nessa rubrica, né? E campanha contínua. E aí, o esdrúxulo está nisso. Alguns desses, assessoria de marketing, essas coisas, são assim. Aqui a gente só trabalha com nome e sobrenome. Quem são os que mais gastaram com pessoa jurídica? Agora eu não vou lembrar, mas está no nosso site, o relatório. A gente fez até a semana passada a apresentação disso. Com essa de assessoria de marketing e com as outras que eu vou falar, você começa a ver um padrão muito esquisito de... Você é vereador, você contrata a empresa X e ela começa a te dar uma nota por mês. Se um dia eu virar vereador, espere altos gastos com café. Com café, ótimo. Isso aí, já estou avisando. Perfeito. Não, e a nota fiscal da empresa X é 1 em janeiro, número 2 em fevereiro, número 3 em março, número 4, 5, 6. A pessoa só trabalha para você. E começou a trabalhar para você. A gente detectou isso, levantou as notas. Aí, outro padrão, outro gasto dentro de contratação de pessoa jurídica. Contratação de escritório de advocacia para assessoria na elaboração de projetos de lei. Você tem um gabinete que tem 18 assessores permitidos. Você contrata um escritório e você paga todo mês, fixo, independente de você ter tido ou não um projeto de lei. O padrão é de 6, 7 mil até 10 mil por mês quem usa essa rubrica. Não, desculpa, mas que assessoria é essa? Enfim, essa contratação, nós detectamos duas que para nós fazem sentido. Um vereador que contratou
uma assessoria específica para entender e elaborar o plano diretor da cidade. E um outro que contratou uma assessoria específica de arquitetura e urbanismo também vinculada. Fora isso, é a imagem deles e escritório de advocacia. Tá tudo no site, a gente divulga, tal. Além disso, Onde está no site? Eu vou buscando aqui para a gente... Nos programas tem os relatórios. Tá, legal. Não sei se tá o último que a gente apresentou essa semana, mas depois eu posso mandar para vocês. Aí a gente começou também a olhar emendas parlamentares ao orçamento. E começamos a olhar isso em 2018, mas já olhamos todo o mandato passado, no intuito somente de entender se aquele vereador ele guardava alguma correspondência do projeto que ele propunha, da emenda ao orçamento que ele propunha, com uma plataforma política. E começamos por aí. E aí são poucos os vereadores. Eu posso mencionar, esse eu posso mencionar, inclusive... Ó, eu achei aqui um ranking de vereadores de 2021. Aí o ranking é do melhor. O número 1 é o melhor ou é o pior? É o melhor, né? Dos gastos? Ó, projetos propostos na Câmara... de projetos. Tá. Esse daí o primeiro vai ser o melhor ou o pior? Não, é o... Quem mais apresentou o projeto, né? Você tem que entrar no... Isso daí é um painel, conforme você coloca. Eu quero saber quem apresentou o projeto na área de saúde. Ele te dá o ranking. Esse ranking não é... Pronto. Ó, mas só porque eu já mencionei, então, ó, aqui tem projetos propostos, né, na Câmara. Uhum. Aí o ranking, em primeiro lugar, a Érica Hilton, a com 117 quantidade de projetos. Em segundo lugar, o Toninho Vespoli, com 94. Em terceiro lugar, Celso Janazzi, auditor fiscal também. Em quarto lugar, Farid Sá, falecido. Aí ele foi muito bom para o serviço público. Você pega esse ranking, aí você vai querer conhecer, mas o que é que a Érica Hilton, por exemplo, apresentou? Embaixo, no mesmo painel, vai aparecer a ementa desses projetos. Então, é um painel. Esse foi desenvolvido esse ano pelos voluntários. Você tem um panorama do que o vereador fez, de que vereadores propuseram um projeto naquela área, ou quero saber tudo daquela área. Quero saber tudo da área de segurança. Ó, então vamos fazer junto aqui, ó, para o pessoal ver. Ó. Você bota Observatório Social São Paulo, entrou no site, vai aqui, e a edição da pós tá perdida comigo aqui, né? Aí você vai aqui, ó, no menu, naqueles 3 risquinhos ali em cima. Aí você vai em Programas, aí você bota Monitoramento do Legislativo. E aí clica em Painel Interativo, Isso. Monitoramento do Legislativo. Você vai conhecer tudo dos projetos. E aí você vai ver tudo aqui. Aí abriu aqui esse Assim que abre ranking que eu falei aqui. De projetos. Aí vamos lá, eu clico no nome da Érica. Não é aqui não. Onde que eu clico? Acho que não. Tem um lugar que você coloca a Érica, do lado esquerdo. Tá bom. Aí tem aqui isso. Aí você filtra o vereador. Aí você tica, por exemplo, a Érica Hilton, que é a primeira colocada em número de projetos, e vai aparecer aí. Boa sorte. Estamos ensinando o pessoal a fiscalizar o poder público. Exatamente. Que é controle social, não é isso? Exatamente. O que é controle social? Controle social é o cidadão de olho... Bom, desculpa, deixa eu falar uma coisa antes. O primeiro conceito de controle social, na verdade, foi o Estado fiscalizando, o Estado vigiando a sociedade. Esse conceito foi se transformando e, hoje, controle social é a sociedade olhando para o que o Estado está fazendo. Não só em termos de dinheiro, que é o foco do observatório, mas que políticas públicas. Então, o controle social é muito mais amplo do que só o dinheiro. Mas, obviamente, é o orçamento público, é o dinheiro dos impostos e como ele é programado que diz daquele governo. Então, o controle social é olhar para isso. Bom, aí falamos do monitoramento legislativo. O segundo é monitoramento de licitações. Eu quero falar mais uma coisinha do legislativo. Vamos lá. A gente tem... Então, a gente olha os projetos propostos, olha os gastos de gabinete, olha encargos e salários, que é uma outra parte do gasto de gabinete. A questão das emendas ao orçamento é outra coisa, um tanto quanto escandalosa. É ali que mora, né? É ali que mora o perigo.
A gente começou, então, como eu estava dizendo, começamos a ver se tinha uma correspondência entre o que ele prometia na campanha e o que ele efetivamente propunha de projeto e para onde ele mandava essas emendas. Cada vereador nosso pode apresentar 4 milhões de reais por ano de emenda parlamentar. Isso é qualquer vereador, né? Aí se o cara Qualquer da situação é muito mais, né? É isso? Não, é 4 milhões. Todo mundo. Todo mundo dá 220 milhões no ano. Em 2020, que foi o ano da pandemia, a gente deu... Eu não sei por que a gente começou a olhar isso com outro olhar. E não mais somente classificar, não. Esse vereador mandou tudo para a saúde, mandou tudo para... Começamos a olhar... por que foi? 2020, o mundo parou. Mas não parou a cultura em São Paulo. Os nossos vereadores mandaram mais dinheiro para a cultura do que para a saúde em 2020. Mais de 50 milhões. Aí a gente olhou aquilo, mas se o cinema estava fechado, o teatro estava fechado, a casa de show estava fechada, que tipo de emenda parlamentar o vereador estava destinando para ser executada pelo Executivo, e foi executada, a gente olhou as executadas, mais de 50 milhões para a cultura. E aí eram lives de música geralmente gospel, mas tinha alguma coisa de outro estilo, sertanejo, tinha... E a live, ela custava desde R$5 mil até R$700 mil. Uma live. Uma live. Eu vou pedir minhas contas e viver de live agora. Algumas um pouco com mais artistas, entre aspas. Por quê? Vocês são da Receita Estadual, vocês entendem o conceito de inexigibilidade e dispensa. Inexigibilidade é quando o poder público só pode contratar aquela pessoa. Então, no mundo das artes, eu quero, e justifico, óbvio, tem que ter uma justificação, mas eu quero contratar o Chico Buarque. Só tem um Chico Buarque. Então, é inexigibilidade. O conceito é esse. O que a gente viu ali? Era inexigibilidade contratada via empresa. Uma empresa, ela contratava os artistas, que a gente nunca ouviu falar. Então, para inexigibilidade, você tem que ter prova. Prova de que o valor que você está cobrando é o valor que você cobra geralmente no mercado e de que você é conhecido o suficiente para justificar. Vou contratar esse cantor de música gospel porque ele é o bam da área gospel. Não. Duas empresas de fachada, você olha no Google ali, a empresa, uma na Zona Leste e uma no Jabaquara, que contratavam esses cantores gospel. Para comprovar que eles eram conhecidos, era o blog, o site deles na internet. Para comprovar que o preço era valor de mercado, 35 mil, 45 mil, um show de música gospel, eles apresentavam notas fiscais de uma empresa para outra. Deus proverá. As empresas que contratavam o cantor, elas davam nota para o outro e para o outro. E a gente foi rastreando, mas não é possível. E mais, nota fiscal, por exemplo, a prefeitura vai executar uma emenda do fulano. Nota fiscal para comprovar, anexamos 3 notas fiscais do cantor ou da cantora X. A nota era assim, o contrato era de outubro, novembro de 2020, então tinha uma nota fiscal de setembro, e a nota estava escrito assim, show realizado em fevereiro. Quem que cobra um show de fevereiro em setembro? Tudo errado. E a gente continua fazendo esse levantamento, mas esse provavelmente vai ter que gerar uma denúncia, e aí vai sair do observatório, não é só informação. Então, eu queria dizer que isso do legislativo já entrou numa outra questão. E então, assim, pelo ranking, não precisa dizer o primeiro lugar, porque você não precisa lembrar disso agora também, mas me diga um bom parlamentar da esquerda, um bom do centro, um bom da direita, para não ficar puxando sardinha. Não dá para dizer isso. Assim, não dá para dizer porque, por exemplo,
a gente teve o fenômeno, em 2017, da entrada de vereadores do Partido Novo, cuja plataforma era não vamos gastar dinheiro público. Você ranqueia como? Não gastar dinheiro público não quer dizer que você está fazendo alguma coisa positiva. Não é um critério. Então, eu não saberia dizer, porque, por exemplo, o Fernando Holliday é um desses, que praticamente ele não gasta nada de verba de gabinete. Você vai classificar, ele é um excelente ranking. Não, ele propõe emenda para comprar arma para a Guarda Civil Metropolitana. Então, assim, é difícil, porque você tem que olhar o todo da atuação parlamentar para fazer um ranking. O ranking que a gente propõe ali é quantidade de projetos. Então, sim, quem propôs mais, mas vamos olhar o projeto. Vamos ver se isso corresponde. Então, eu não conseguiria. E eu não quero falar, por exemplo, aqui o nome do vereador que propunha muitas dessas emendas parlamentares. Mas está tudo no nosso site, vocês podem procurar. Tá bom, tá certo. Vamos lá, o segundo programa é monitoramento de licitações. Aí, sim, é um desafio para o observatório. Os observatórios, em geral, se constituíram a partir dessa prática lá em Maringá, estou falando de 15 anos atrás, que era colocar um cidadão, normalmente aposentado, dentro da sala de licitações, que é pública, só observando. Só de observar, vocês não têm noção o tanto que incomoda e o tanto que se obteve de resultado em número. Do tipo, a prefeitura economizar 10 vezes mais na compra de esparadrapa, de um ano para o outro, do mesmo fornecedor, com a mesma marca, só porque tinha alguém olhando na sala de licitações. Essa é a ideia da análise de licitações. Corta o tempo, chega hoje em São Paulo. Não. A tecnologia mudou. A gente agora está desenvolvendo uma plataforma que chama Licita Risco para detectar que tipo de licitação tem mais risco e que a gente tem que olhar. Não adianta a gente ir com a cara e com a coragem. Vou olhar, a gente já fez trabalho do automonitoramento glicêmico, que é aqueles produtos para diabetes e tal, mas meio assim, sugerido por uma dinâmica que a gente fez na USP, mas assim, não tinha esse risco. Agora a gente tem um grupo de trabalho fazendo isso, e aí o outro olhando pregão eletrônico e olhando obras abertas, que é uma página que a prefeitura lançou agora e está alimentando com as obras do município. Então, monitoramento de licitação é isso. É observar. A gente se classifica como observadores. O terceiro programa se chama Cuidando do Meu Bairro. Cuidando do Meu Bairro é uma plataforma, foi desenvolvida por um grupo de pesquisa dentro da USP, chamado Colab USP, e a gente utiliza com finalidade mais didática do que como um programa. Por quê? Esse é um sistema que georreferencia o orçamento de São Paulo em tempo real. Então, depois, se a gente quiser colocar aquele vídeo... Então... Vídeo lá, Igor. Ele georreferencia, então ele coloca no mapa as despesas que estão no orçamento. Esse é o primeiro ponto e ele aparece como planejado. Aí, aquela despesa é empenhada, ele muda de cor o pontinho no mapa. Explica o que é empenhar, executar. Vou explicar assim. A despesa é liquidada, ele muda de cor. Então, ele utiliza 3 cores para acompanhar o orçamento. O planejado é o que está no orçamento, é o que a Câmara aprovou. Previsto para gastar, né? Previsto, não gasto. O empenhado é, de certa forma, o governo, vamos dizer, reserva o dinheiro, mas ainda não gastou. Mas é um primeiro passo, então, aquela obra vai começar. Vamos empenhar, e aí tem toda uma regra de empenhar valores e tal. E o liquidado ainda não é o pago, que seria outra etapa, mas a obra foi realizada de acordo com o que estava previsto. Então, a gente empenhou esse valor, vai liquidar esse valor. Os 3 valores não são iguais, obviamente. Então, esse vídeo a gente fez para mostrar isso com outra linguagem, mas é
É um caso real que aconteceu no observatório. Então dá play, DJ. Este é o Abílio. Num belo dia há 2 anos atrás, ele descobriu pela internet o Observatório Social do Brasil e resolveu se tornar voluntário. Se juntou à galera do Cuidando do Meu Bairro. A gente sabe que é super natural vermos placas de obras pela cidade. Foi então que Abílio selecionou uma destas obras, o plantio de novas árvores no bairro dele, o Largo da Batata. O chato era que poucos dados eram disponibilizados pela prefeitura, então resolveu dar 1 ou 2 perguntadinhas para ela. Descobriu que a obra era para plantar 500 árvores na região, mas Abílio não acreditou só de ler e-mails não. Com muita disposição e energia, saiu para caminhar mais de uma vez pelos locais onde seriam plantadas as árvores. E contou: 1, 10, 100, 300, 489... Poxa, e não é que vai dar mesmo as 500 árvores prometidas? Trabalho feito! E é com essa energia que Abílio continua inspirando os observadores. E o Abílio está com a gente até hoje. Pode dar, Paulo. Essa é a primeira coisa que eu ia perguntar. Abílio é verdade, Abílio? Não é um senhorzinho de bengala, mas é uma pessoa aposentada. Tá. Mas tudo é verdade. Ele está com a gente no monitoramento legislativo. Na faculdade de Direito sempre usava uns exemplos assim, Tício, uns nomes assim. Abílio, há muito tempo que eu não ouço alguém chamado Abílio. Mas o Abílio existe e é voluntário até hoje. É o nosso mais antigo voluntário. Fala um pouquinho, então... Cuidando do meu bairro. Isso, do Cuidando do Meu Bairro. Então, a gente vai retomar no próximo ano. A USP atualizou o Cuidando, a plataforma, está precisando de algumas outras atualizações. Ele é sensacional porque ele te mostra, você vai olhar no seu bairro, você mora na Moca, você clica na Moca e vai aparecer um monte desses números no georreferenciamento, você vai ver que obra tem no seu bairro. Então, aí, na esquina da sua casa está prevista uma construção de creche. Você passa todo dia lá. Não custa nada você verificar. Empenhou algum recurso? Ou então era para ter subido pelo menos alguma coisinha naquele lugar onde está georreferenciado. É uma prática de cidadania excelente, porque ela te deixa lá no seu bairro, no seu lugar, e olhando para o que a prefeitura está fazendo. Não é tão eficaz, e aí tem 2 aspectos disso, porque, em primeiro lugar, a prefeitura não disponibilizava informação suficiente para a gente colocar todo o orçamento. Então, quando começou a plataforma, ela tinha 24%, 25% do orçamento. No último ano, ela não tinha nem 9%. Entretanto, a prefeitura começou a disponibilizar, e aí a plataforma é que tem que sofrer uma melhoria que acesse aquele tipo de informação. Agora, como prática de cidadania, é excelente esse Cuidando do Meu Bairro. Simples, a gente fez uma parceria com a FECAP e temos um glossário dentro do sistema, porque você perguntou e, de fato, o que é orçado, o que é empenhado, o que é liquidado, o cidadão também tem que entender isso. Ele vai mudando de cor e vai aparecendo também o valor que foi empenhado e o valor que eventualmente tenha sido liquidado. Então, é mais uma prática, é mais uma ferramenta que a gente já utilizou em outras práticas de educação fiscal como ferramenta. Mas é também um programa, porque a gente tem formação de voluntários, e a gente ia fazer isso em 2020, por conta da pandemia, 2, 3 anos foram perdidos, começar a levar essas formações para as periferias e acompanhar. Nós fizemos isso em Vila Prudente, em 2019, e agora a ideia era continuar. Sair do observatório para a localidade, né? A Associação da Moca, por exemplo, fazer uma apresentação lá da plataforma, da ferramenta, e acompanhar os voluntários. Na Associação de Moradores do Tatuapé,
É porque a subprefeitura da Moca pega Tatuapé, Moca, um pedaço ali. No do Tatuapé, a gente faz um grande trabalho de fiscalizar como que o poder público fiscaliza o comportamento dos bairros, dos bares e restaurantes na lei do PSIL, por exemplo. Então, vamos aproveitar aqui desse assunto bar e dizer para você que está em casa que você pede a conta no bar e vem lá 25 cervejas. Você fala assim, 25 nada, 24. E reclama daquela uma que veio a mais ali, você paga imposto pra caramba. Então, é muito bacana esse programa Cuidando do Meu Bairro, né? Que é isso, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, eu quero saber para onde está indo. Programa número 4, avaliação de políticas públicas. Esse programa ele é mais amplo, né? Na verdade, o programa do Observatório é apoio a conselhos municipais e a gente escolheu avaliar uma determinada política pública, que são os núcleos de convivência dos idosos, que é um equipamento municipal que existe em vários distritos de São Paulo e que recebe aquele idoso que só não tem atividade, normalmente é aposentado ou não trabalha, e não tem muito apoio, a família sai para trabalhar ou ele mora sozinho, mas ele tem autonomia. Então, ele vai nesses núcleos e tem atividades e tem convivência com outras pessoas, tem aula de dança, tem oficina de artesanato, tem diversas atividades. A gente começou a pedido de uma pessoa que nos procurou no observatório e ele trouxe um levantamento super estranho. Nós temos 96 distritos em São Paulo. E a gente tinha, na ocasião, isso foi em 2018, se não me engano, 94 ou 95 núcleos de convivência dos idosos. Ok, falta 1 ou 2, tal. Não, e foi essa a demanda dele. A gente tinha 94 ou 95 distribuídos em 46 distritos. Os outros não tinham, os outros distritos. Então, tinha distrito que tinha 4 ou 5, tinha distrito que não tinha nenhum. Começamos a ver isso, mandamos ofício para a prefeitura, para a secretaria, desde 2018. Agora, no programa de metas que saiu ano passado, estão previstos 44 núcleos de convivência de idosos nos próximos 4 anos, que, teoricamente, a gente não sabe se vai ser cumprido, teoricamente, manteria os existentes e colocaria onde não tem, pelo menos um por distrito. É o acompanhamento dessa política pública que a gente tem feito hoje e que vai agora, a outra etapa é começar a ver se o dinheiro gasto no núcleo está sendo bem gasto. E comparando com outros equipamentos da prefeitura, porque eles têm, para quem tem menos autonomia, centro-dia, o idoso precisa de uma assistênciazinha maior para ir nesse lugar, porque não tem autonomia nenhuma. Instituto de longa permanência do idoso, que aí já é em caráter terminal para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa é a política pública que a gente está acompanhando. Olha, você falou do artesanato, eu fico pensando assim, como é que vai ser quando a minha geração ficar idosa? Acho que vai ser jogo de Counter-Strike no computador e karaokê do Backstreet Boys. O quinto... E como é que sua geração vai conviver com a minha avó outros? hoje, ela se entretém mandando mensagens para o grupo da família, geralmente sobre vacinas ou urna eletrônica. Ela gosta muito desses temas. Último e quinto programa, então, Educação Fiscal e Cidadania. Como que você define educação fiscal? E como que você define cidadania? Esse daí é o meu preferido. Só uma parte, quando eu comecei a pensar em estruturar um observatório, eu tinha bem claro que eu queria trabalhar só na área da educação fiscal. E a educação fiscal é exatamente mostrar para o cidadão quanto você contribui com a arrecadação de impostos e quanto você tem de volta. Que é uma conta que ninguém faz, porque no limite... Fala aí, que conta é essa? Que conta é essa? Eu não podia perder essa, né? Exatamente. Que conta é essa? Porque, no limite, essa conta ela tem que ser feita no coletivo e não no individual. Então, se ela é feita no individual, eu pago X de imposto de renda, eu pago Y de ICMS, e, além disso, eu tenho que pagar
escola particular, plano de saúde, se eu fizer a conta no individual, ela não vai fechar de jeito nenhum, nem para mim. Nem para mim. Então, mostrar essa contrapartida, em termos de sociedade, do que a gente arrecada como sociedade, é o mote da educação fiscal. E cidadania é compreender isso e aplicar isso no dia a dia. Nesses exemplos que eu te dei, em termos de observatório, é um cidadão ativo. E tem várias portas para você ser um cidadão ativo, tem várias maneiras de você se engajar em algum projeto. Esse projeto que conta essa, ele nasceu uma vez, a gente estava vendo os dados da carga tributária. Nossa, foi tão interessante o último relatório que a Receita Federal emitiu, acho que em 2018. Não sei porquê, em 2019 para cá não teve mais. Não teve mais relatório? Não teve mais. Sigilo. Certinho, o último é 2018. Sigilo. Acabou o sigilo. Em 2019 para cá não teve mais, mas enfim, o de 2018 era muito interessante. E aí, se você pegasse, é muito normal, né, falando aqui para quem está em casa, é muito normal as medidas de desigualdade numa sociedade usar quanto de renda ou patrimônio tem a sociedade. Aí geralmente escalona assim, os 10% que mais tem grana, o segundo 10%, chama decil, né? Se dividir, chama decil. Então, o primeiro 10%, o 10% mais rico, tinha um esforço tributário, uma carga tributária que incidia sobre ele, 2,5 vezes menor do que o 10% mais pobre. E aí, quando você olha aquilo, você fala, opa. Aí, se você for ver o orçamento público, por outro lado, aí, se pegar, por exemplo, a metodologia da Auditoria Cidadã da Dívida, metade do orçamento vai para o setor financeiro. Aí você fala, opa, de novo. Peraí, então, hoje o Estado é só um mecanismo de transferência de renda do pobre para o rico? É isso? Vamos ver se é isso. Aí a gente foi lá, começou a estudar, aí nos perguntamos que conta é essa, né, que gerou esse livro aqui, ó. Que conta é essa? Eu quero ganhar um livro desse. Ele está aqui. Para isso. Ótimo. E aí, o principal foi que a classe média e a classe alta, ela sabe os impostos, a maioria dos impostos está pagando. A classe média, por exemplo, ao declarar o imposto de renda, ela sabe certinho, estou pagando tanto, né? Vários impostos ela enxerga. O inventário, quando herda lá, né, aquele imóvel do pai, da mãe e tal, beleza. O IPVA, que ele sabe ali. A classe baixa não tem patrimônio, muitas vezes, não tem renda, então não declara. Os impostos que incidem sobre ela não são diretos, ela não enxerga os impostos. Mas a carga tributária que incide sobre as classes baixas é muito grande, a carga tributária. Mas os impostos são invisíveis. Está na nota fiscal, está no feijão, está no arroz. Tararara. E aí o ponto é, quando, apesar da classe baixa pagar muito imposto, ela não está enxergando isso. E nem a classe média está enxergando que a classe baixa paga muito imposto. E aí, quando o orçamento público é direcionado para a classe baixa, programas sociais, Bolsa Família, Auxílio Brasil, todas essas coisas, geralmente é visto pela sociedade como uma benesse. Justamente porque o imposto é invisível. E a gente falou, falta cidadania tributária, né? A pessoa não sabe o que está acontecendo. Então, vamos fazer esse projeto para colocar. Vamos contar o que está acontecendo. E aí a gente criou esse projeto entendendo que a educação fiscal é tão importante quanto a educação política. E é exatamente isso, né? Ninguém sabe o que está pagando e para onde que vai. Ninguém sabe. Não, sabe. Você acabou de dizer, sabe. Quem não sabe é a classe baixa, que paga muito em relação à renda dela, muito, muito mais que a classe média. E, por outro lado, a classe média e a classe alta... A classe média ela é sofrida também. A classe alta é que é o lance. Tem uma discussãozinha a respeito disso. Num determinado momento da história do Brasil, que é bem recente, a partir do ano 2000, 2000 e pouco, a gente produziu uma nova classe média, com a ascensão de pessoas da classe D e E para a classe C. É dessa que eu estou falando. Que se juntou a uma outra classe média.
E aí, quando você está falando dessa, tem uma outra classe média que está na classe Quem se C. chamava até os anos 90 de classe média é mais que classe média. Então, mas estão todos ali na classe média. Exato, estão todos ali na classe. Não é a classe alta, estão todos Eu ali gosto na classe muito média. da definição do Gessé de Souza. Ele fala assim, rico é quem não tem nenhuma preocupação material. Pobre é quem trabalha para pagar as contas desse mês, as contas correntes, agora. E a definição de classe média é quem tem medo de ficar pobre. A classe média, ela sabe que vai pagar as contas desse mês, mas o medo dela é que se ela não vai conseguir pagar daqui a 3 meses a conta dela. Porque o rico sabe que daqui tem 5 anos sem precisar pagar a conta. Exato, exato. Mas a nossa classe média, ela, com essa ascensão de classe D e E, que provavelmente hoje já voltou para a situação anterior, a gente teve um momento de quebra. E uma classe média, que é a classe média que está se manifestando hoje, começou a ficar incomodada, primeiro com a ascensão da classe D e E, então, e a gente lembra direitinho dos rolezinhos, incomodou a convivência num espaço... A ocupação, né? Num espaço que era reservado. Incomodou na faculdade também. Incomodou na faculdade, me incomodou muito com as cotas. Aí estou perdendo a minha vaga por causa das cotas. Incomodou, sabe no que mais? Que eu li num livro, no pagamento de serviço doméstico. Porque a doméstica começou a ter direitos que ela não tinha antes, começou a ficar caro para a classe média bancar. E todos esses incômodos estão gerando o que a gente está vendo hoje de conflito na sociedade. Então, essa classe média, ela virou uma coisa um pouco indefinida. Não tem uma classe média que tem um olhar só para as coisas. Uma cena assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi muito marcante. Eu estava conversando com uma amiga de uma tia minha, num evento social, sei lá, festa da minha tia, alguma coisa assim, e ela criticando os programas sociais, fazendo várias críticas e tal, chamando de benesse, né, esse tipo de gasto público. E aí eu lembro certinho quando ela falou assim, esse pessoal, aspas, né, não sabe fazer boas escolhas, não lembro direito o que ela estava falando, mas ela queria dizer assim, aí ela falou, eu trabalho pra caramba, tenho dificuldade de pagar minhas contas, retiro confortos para mim, tudo para pagar o colégio do meu filho. Aí ela disse assim, a minha empregada doméstica, ou diarista, não lembro o que ela disse, bota o filho no colégio público e tem um telefone melhor que o meu. E aí eu fiquei assim. Aí eu lembro de ter perguntado alguma coisa do tipo, ela pode fazer o que ela quer com o dinheiro dela, né? Qual que é o problema dela ter um celular melhor que o seu? E ela não soube responder. Ela ficou constrangida porque ela não tinha uma resposta de pronto do porquê que incomoda ela. Ela não quis responder, né? Ela não quis responder. Ela não quis responder. Ela não tinha uma resposta pronta para isso. Então ela não quis falar a verdade. Outra questão que a gente está falando dessa classe média que está misturando as coisas, a questão da escola pública e da escola privada e da saúde pública e da saúde privada. Por que será que tem a dedução no imposto de renda? E que as pessoas falam, eu pago escola privada. Mas eu só posso deduzir um X lá. Qual que é a questão aqui? A questão é, você vai deduzir, teoricamente, não estou falando que isso é um estudo concreto, você vai poder deduzir até o limite que o Estado paga a escola pública da outra pessoa. Porque, no limite, se você quiser ter escola pública, é esse o valor que custa. Não é a escola que você vai... Legal. A conta é essa. Quanto custa um aluno médio na escola pública? Isso. Você vai ter um valor. Isso. X. Exato. Se esse valor for menor do que a Receita deixa abater de educação em um filho, por um filho, o pobre está pagando no colégio particular da classe média. Sim. E teoricamente, se for isso, é isso. Você pode abater, é pouco mesmo, em relação ao custo da escola privada. Vamos puxar essa conta, já bota aí.
Já bota aí pro Carlos aí. A saúde, É o quê, Tatsu? a saúde não tem limite, porque... A saúde não tem limite, é isso? Eu Pra registrar entendo aqui que a no- saúde não tem limite por aquelas questões do direito à vida, mas é questionável também. É questionável Uma coisa é porque aí direito você à vida, tem outra que coisa é o direito à judicializar, né? vida. Bom, há um custo social, né? É. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu trabalhei muitos anos com malha de pessoa física. A minha opinião é que devia ser olhado um pouquinho melhor. A malha fina? Malha fina. Muitos É ela, hein, anos. pessoal? Muitos É ela anos. mesmo, ó. Muitos anos com isso e vi coisas absolutamente impensáveis. Então, eu acho que deveria ser melhor olhado. E a gente tem uma dedução que é um padrão. Quanto que eu gasto com plano? E aí, vamos olhar para as coisas individualmente, caso a caso. Ah, mas eu tenho um parente que tem câncer e tem um tratamento caríssimo. Ah, esse, sim, você vai na receita e demonstra. Os outros, vamos pegar uma média e vamos deixar deduzir não ilimitadamente. Ó, deixa eu repetir aqui o que ele disse, né? Mesmo quem tem plano de saúde particular não tem limite de medicamento. Foi isso que você disse? O plano não cobre medicamentos de alto custo. Aí ele entra com uma ação na justiça para o Estado pagar esse medicamento de alto custo. Isso. Então, a conclusão é que mesmo quem paga o plano privado pode ser que convide o Estado em algum momento e tenha deferimento disso para contribuir para a sua saúde. Exatamente. Então, não faz muito sentido ser ilimitado. E outra coisa que não faz sentido, que é uma discussão que a gente sempre teve, que eu tenho um plano de saúde. E o meu plano de saúde não cobre determinadas coisas, não só medicamentos. Não cobre determinados exames, determinadas práticas e determinados tratamentos. Se eu tiver uma doença rara, por exemplo, que o plano não cubra, ou que eu queira me tratar no SUS, que é o melhor lugar, eu vou procurar o Hospital das Clínicas, se eu tiver uma doença rara. E o que vai acontecer com o meu plano? O que acontece com todos? Eles estão pouco se lixando se é o poder público que está pagando, porque eles deveriam ressarcir o poder público. E essa é outra conta que não fecha. Aliás, eu estou preocupadíssimo que a gente está falando em plano de saúde e meu celular está ouvindo isso. Vai ser uma semana de anúncio, né, no Google Ads. Ó, então vamos agora aqui para as notícias da semana. Vamos debater o que está rolando. Que história é essa? A gente estava pensando no nome dos quadros, né? Aí não tem... Que convidado é esse? Que história é essa? Não tem... Ô, Igor, por favor, bota aqui para mim a primeira das notícias. Aí tá só assim a manchete já tá bom, que a gente comenta um pouquinho. Eu vou ler aqui e vou pedir um comentário seu. Vamos lá. G1, Economia. Fraga, Malan e Baixa enviam carta a Lula com alerta para risco fiscal. 2 pontos. Entre aspas. Não é uma conspiração para desmontar a área social. Em carta aberta publicada no jornal Folha de São Paulo, economistas dizem que compartilham das preocupações sociais e civilizatórias do presidente eleito, mas ressaltam que não se deve criar problemas maiores ao tentar resolver as questões do país. A batata está com você. Sinceramente, o que eu acho é a espetacularização agora dos economistas. Assim como a gente teve nos últimos 6 ou 8 anos, a espetacularização dos juristas, do STF. E agora a gente começou a decorar o nome dos ministros do STF. Quem é que sabe o nome desses economistas? Só quem está na área. E por que eles apareceram agora? Porque eles resolveram que era hora de dar um basta em determinadas práticas antidemocráticas e que então eles estavam se posicionando. Eu tenho o maior respeito por todos eles. Inclusive, o mês passado, acabei de ler um livro do Edmar Baixa, que eu sempre respeitei. Eu acho que eles está parecendo um show midiático isso. Qual o sentido, e a mídia tem grande papel
nessa questão? Qual o sentido de 3 enormes economistas falarem de coisas que não aconteceram? Porque o Lula disse que vai fazer isso, que vai fazer... Ele não é o presidente ainda. E qual o sentido dessa influência? O sentido é, na minha opinião, eu te dei apoio. Logo, você, antes de falar, pergunte para mim. Só vejo assim, porque, efetivamente, ele não tomou posse ainda. Mas agora ele não pode falar. Qual é, em sentido prático? Aí você olha os analistas, entre aspas, analistas políticos da mídia... Entre aspas, é maravilhoso. Entre aspas. Falando horror, berrando. Ontem eu vi o cara berrando na televisão por conta disso. Porque o Lula disse e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você... Caramba, é para tirar ou não é para tirar do teto? Se não tirar, não vai conseguir pagar. Estava no orçamento? Não estava no orçamento. Então, que orçamento era esse? É um orçamento fictício. Vai ter que mexer no orçamento? Vai ter que mexer no orçamento. Estamos falando de educação fiscal. E estamos falando de prioridades. Quais são as prioridades? Vai mexer no orçamento? Tá. Por quanto tempo? Me parece tudo uma negociação política que está vindo através da mídia. Ela não está vindo sério. Não está vindo, vamos sentar na mesa e vamos conversar. O Congresso, o futuro executivo, porque eu acho que essa situação surreal que a gente está vivendo, de um presidente em exercício que sumiu para tomar decisões que deveriam caber a ele, com um presidente que não assumiu e está fazendo viagens internacionais. E uma mídia que está perdida nesse meio. Todo mundo agora dá palpite sobre o que não aconteceu. Porque não aconteceu, nem esse... Inclusive a gente agora. Eu achei muito estranho esses 3 economistas, porque eles estão falando uma coisa que não aconteceu. Isso é o quê? É uma ameaça ou é um devaneio? Vamos esperar janeiro? Vamos esperar. Aí você olha essas equipes de transição. Então é para jogar tudo no lixo. O brasileiro nem conhecia esse termo. Equipe Nunca. de transição. Agora a equipe de transição. O que a gente achava, a equipe de transição? Achava que era assim. Vai meia dúzia de pessoas, conversar com outra meia dúzia de pessoas para ver como funciona isso, como funciona aquilo. A que horas passa a mulher que vai dar o cafezinho para nós? Como é que é feito isso? Não, são equipes que estão pensando um novo Brasil. Você conhece a expressão café frio? Conheço. Que deve ser o que o Bolsonaro está vivendo agora, né? Eu acho que eu conheço essa frase atribuída ao Temer, que é assim: quando você ainda está no mandato, numa gestão, mas já se sabe que você não vai continuar... Você não foi reeleito? Então, por exemplo, no caso do Bolsonaro não foi reeleito, ou no caso do Temer que nem concorreu, então ele já sabia que não ia ser, quando te serve um cafezinho, nem se preocupam mais em servir um café quente. Já serve frio mesmo, porque você não manda mais nada, sabe? Exato. Ou seja, é surreal o que está acontecendo. Surreal. As pessoas, tem muitas, mais de 200 pessoas só 14 remuneradas. E só 14 remuneradas. Mas, assim, pensando saídas para o Brasil. Aí você olha isso e fala, aqueles 200 são palhaços? Não vale nada o que eles estão fazendo? É só de brincadeira isso aqui, que é sério? Não faz sentido. Para mim, essa notícia não fez sentido. Igor, vamos para a próxima, por favor. Do Estadão. Começa lá e rola para mim, por favor. Vamos lá. A manchete é COP27. COP27 se aproxima do fim com negociação travada sobre dinheiro para o clima. Deixa eu só ver se tem algum subtítulo ali, senão a gente já vai ali mesmo. Beleza, vamos lá. Enviado especial... não sei falar esse nome de jeito nenhum. A Conferência do Clima da ONU, COP27 no Egito, batizada de a COP da Implementação, chega a seu último dia nesta sexta-feira, 18, sem ter um esboço de um acordo que possa, de fato, ser implementado. Com as negociações travadas, a expectativa de observadores internacionais e negociadores é que a conferência avance para sábado ou até a madrugada de domingo. E aí? E aí, isso pode. E aí isso pode. Ou seja,
Parece, mas não faz de conta, né? Como que você avalia a discussão e a política climática no Brasil, você como observadora, não da área, mas como uma cidadã? Eu avalio, assim, avanços e retrocessos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho, e aí não é uma avaliação... Solavancos, né? É, isso. Eu tenho muita esperança de que a gente, por ter chegado, e como mundo, como planeta, ter chegado numa situação quase irreversível, eu tenho muita esperança de que haja uma conscientização maior aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Eu acho que estamos num ponto que está quase irreversível em termos das florestas, em termos de tudo, do clima, dos grandes cataclismos. Então, eu considero, mas aí é uma esperança, talvez até meio de poliana, mas tem que ser feito alguma coisa? Tem que ser feito. Tem que ser feito alguma coisa pelo mundo e não pelo Brasil. Então, o Brasil tem que fazer, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas nós não estamos mais falando de uma coisa restrita. Nós estamos falando de uma coisa que pode influenciar no Japão, que pode influenciar no mundo, no planeta. Então, eu acho que chegamos num ponto que a gente está sendo empurrado para fazer, de fato, alguma coisa. Não tenho certeza se vai continuar a negociação travada. Eu acho que a guerra na Ucrânia influenciou muito essa questão, porque teve que ter um retrocesso lá na Europa, né, naquelas questões de utilização do gás para a energia, porque na época do frio lá, a gente não tem esse problema. Né, Eu entrei em 2008 na Faculdade de Relações Internacionais e eu lembro que naquela época já era um debate antigo de que a vulnerabilidade da Europa Ocidental com relação aos gasodutos, né, da Rússia, era muito grande, essa vulnerabilidade. E aí, se um dia quisesse fechar ali, o pessoal estava perdido no inverno. E aí eu lembro que assim, ninguém tomava nenhuma atitude a respeito, porque assim, o Putin não é louco. Exato. Exatamente. Então, mas teve, sim, né? Um pouco antes da guerra. Um pouco antes da guerra, eu não me lembro em que ocasião que os Estados Unidos já não sei se foi Kyoto, que aí o Trump... Não, nós não. Se dispuseram a iniciar esse processo de substituição de energia por energia limpa na própria Europa. E aí, a Alemanha, né? A Alemanha foi uma das... Aí veio a guerra, com certeza teve um retrocesso nisso, porque como é que faz? Não deu tempo. E não deu tempo porque o Putin não é louco. É o que você colocou. Então, a gente está chegando no finzinho do horário. E aí é legal porque a gente já marca, fica obrigatório um novo convite, com uma obrigatória nova presença, para a gente falar de conselhos e movimentos sociais. Perfeito. Vamos fazer um só disso, aí a gente pode chamar alguém também dos conselhos e a gente faz uma mesa composta. Eu fiquei feliz que a gente conseguiu explorar bastante o observatório, que era nosso objetivo principal. Beleza, eu só quero agradecer, amei o nosso bate-papo e quero convidar todo mundo para se juntar ao observatório. Você quer fazer alguma coisa concreta, que não tome muito o seu tempo, mas você quer ter fundamentos para discutir no boteco, voltando ao início da nossa conversa, junte-se a nós. É tranquilo, no site nosso tem os caminhos, tanto de ser voluntário como contribuição financeira, que é uma coisa que a gente está precisando muito. Eu esqueci de mencionar, mas a nossa estrutura é bem enxuta, bem circunstada a alguns mantenedores e alguns doadores. Então, se você quer nos apoiar financeiramente ou com trabalho voluntário, as portas estão abertas. Quais são os links e arrobas, onde que acham o observatório? O nosso site. No site, o Instagram, enfim, todas as formas que tiver. Eu não tenho isso decorado. Tá bom. Eu não tenho isso decorado. O site é qual? OSB-SP. Vai direto. Lembrando que tem um probleminha que a gente está tentando resolver. Quando você coloca OSB, que é o Observatório Social do Brasil, _São Paulo, a internet te remete automaticamente para OAB,
São Paulo. Então, tem que ter um pouco de atenção. A gente está tentando... Melhor ir no Google e botar Observatório Social São Paulo e confirmar que é essa URL, né? Esse é o OSB. A gente está tentando ver... Será que se a gente mudar OBS de Observatório e não OSB de Social do Brasil? Enfim. Mas é isso. No nosso site tem o encaminhamento tanto para uma doação financeira como para um trabalho voluntário. Que tipo de trabalho voluntário dá para fazer no Observatório? Então, você pode Quais, trabalhar né? nos programas que a gente falou agora. E, especificamente no programa do Legislativo, a gente está constituindo umas frentes novas. Além dos programas de ver gastos de gabinete, de ver os projetos, de ver a metodologia INSPER, a gente está constituindo um grupo de redação. Então, a gente precisa de gente que venha da área de marketing, da área de letras, para redigir pequenos textos veiculando as informações do que a gente tem levantado. A gente precisa de gente da área de direito administrativo para discutir, por exemplo, a nova lei de licitações com nossos voluntários. Então, qualquer trabalho é bem-vindo, seja nas atividades que eu chamo de campo, seja nas atividades administrativas. Então é isso. Vou deixar você fazendo sua consideração final e a gente encerra. Beleza, Vitor. Agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que toda oportunidade que a gente tenha de tratar dessas questões. Fiquei muito feliz com Que Conta é Essa?, que eu acho que é um programa dentro da educação fiscal que esclarece muito do que a gente sempre tentou fazer, dizer para o cidadão, olha, a gente arrecada como sociedade tanto, a gente gasta tanto, muitas vezes gasta mal, e a gente vê isso na mídia. Não é a questão da corrupção. Então, eu queria só deixar essa mensagem. Combate à corrupção não é plataforma política. Combate à corrupção é obrigação. Por quê? Se eu disser para você, Vitor, minha plataforma política é combater a corrupção, provavelmente a sua vai ser, não, eu sou favorável à corrupção. É impossível. Combate à corrupção é obrigação de todo mundo que está na área pública. Então, quando a gente se apropria do combate à corrupção, tem por trás uma má intenção de mascarar outros problemas. A gente fala, vou combater a corrupção porque, no fundo, eu não quero olhar para a evasão fiscal, não quero olhar para a sonegação, não quero olhar para outros problemas da sociedade. Fico focado no lado do bem. Estou do lado do bem combatendo a corrupção. Isso não é plataforma política. Então, eu fico à disposição. Amo educação fiscal desde que eu estava na Receita Federal. E o que vocês precisarem, vamos continuar debatendo. Muito obrigada a todos. Valeu, obrigado demais. Joia, você será sempre convidado para os nossos eventos e a gente tem um movimento social chamado Que Conta é Essa?, que a gente quer questionar. Então, seja bem-vindo. Você vai ser convidado para ser um membro do nosso movimento. Que bom que você está aqui com a gente. E se você gostou, já segue a gente nas redes sociais. Busca lá Que Conta é Essa? No Facebook, no Instagram, no site. E eu estou recebendo um briefing aqui agora. O arroba, né? O arroba dela, da Joia. O Observatório Social de São Paulo, você acha no Instagram, assim, OSB, de Observatório Social do Brasil, _ SP. Então, OSB, _ SP, você vai achar aqui no Instagram. Instagram é a rede social que os jovens mais usam, né? Eles gostam de ir no perfil de outro jovem e curtir fotos antigas. É isso que eles fazem. A gente está usando o Instagram também, modernizando as linguagens do Observatório. É isso, com certeza. Muito menos o Facebook, muito mais o Instagram, LinkedIn também. Então vamos aqui formalizar, entregar o livro aqui para vocês. Gostei disso, muito obrigada. Eu estava de olho desde que o livro estava do lado de lá. Pronto, agora o Observatório Social tem um livro do Que Conta é Essa? Muito bom, muito obrigada. Para você que gostou, se inscreve no nosso canal, curta, comente e mande para os seus amigos. Um abraço e até a próxima. Valeu!